Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta na série Neuroaprendizagem e dessa vez conversando com vocês sobre ludicidade, o jogo, a brincadeira, o brincar como ferramenta de intervenção, seja em abordagens voltadas à criança, ao adolescente e ao adulto que se apresenta com alguma dificuldade. Quando eu falo de ludicidade, eu estou falando de brincar, uma forma espontânea, uma forma natural de construção de aprendizagem que acontece no universo da criança. É um momento de transformação que gera criatividade, que favorece relações interpessoais, intrapessoais, que estabelece nessas trocas a capacidade de confiança no outro, gerando aí um movimento de socialização, que gera possibilidades de inovação. Ludicidade favorece liderança, a atuação plena desse sujeito em qualquer contexto, o autoconhecimento e a autoestima. Então, o jogo que a gente tanto utiliza como ferramenta de intervenção, ele tem um poder maior do que a gente possa imaginar. Então, quando eu falo de jogo, eu falo de atividades com regras pré-estabelecidas, com início, meio e fim, com tempo de espera, com compartilhamento, com ganhar e perder. Quando eu falo de brincar, eu posso falar de atividades livres, espontâneas, que não têm regras amarradas. Nesse contexto, a brincadeira representa a manifestação natural de aprendizagem que o sujeito observa no dia a dia, representando simbolicamente aquilo que ele vê. E conforme ele vai fazendo essa representação simbólica, ele vai internalizando e compreendendo a partir desses conceitos como o mundo funciona. A gente chama esse brincar de brincar funcional. E isso se dá graças ao cérebro em perfeito funcionamento e em áreas harmônicas nesse funcionamento, mas especialmente por uma região chamada neurônio espelho, que está distribuído nas áreas frontais e parietais do nosso cérebro. Esse neurônio espelho nos dá a capacidade de imitar o outro mecanicamente, para mais tarde, conforme a nossa maturidade, a gente possa ir naturalmente interpretando como esse outro funciona. Então, o brincar se dá dessa forma. A criança representa mecanicamente o que ela vê no dia a dia, a partir da brincadeira, que é um elemento concreto para ela, e naturalmente ela vai internalizando nessa brincadeira, nessa forma de imitação social, como o mundo funciona. E ao fazer isso, naturalmente ela passa a compreender como isso acontece e a entender, de fato, situações diversas que estão apresentadas no seu dia a dia. Então a brincadeira tem um poder de aprendizado para a criança extremamente importante. Então quando eu falo de ludicidade, eu estou dizendo que é um preparo para a vida, atua na formação da personalidade do sujeito, atua na formação da inteligência, significa recriação, jogos infantis, competições, representações diversas dos contextos sociais apresentados. Ludicidade envolve aprendizagens sistemáticas e assistemáticas, interfere no processo de alfabetização, de ensino e aprendizagem da criança, é uma atividade que gera prazer, porque é lúdico, porque é concreto, porque faz parte do universo da criança, do adolescente e do adulto, e em cada tempo nós temos um significado para essa ludicidade. Ludicidade desenvolve criatividade e imaginação, proporciona alegria e faz parte da vida de qualquer sujeito. Então é importante lembrar disso. Esse lúdico que a gente fala, ele vem do latim ludus, originalmente associado à brincadeira, ao jogo, ao divertimento, ao entretenimento, e é essencial ao nosso desenvolvimento enquanto ser humano. O lúdico faz parte do cotidiano das crianças, mas faz parte do cotidiano de qualquer sujeito. É lógico que respeitando cada fase e como esse lúdico é representado em cada uma dessas fases. De acordo com estudos de Jean Piaget, em 1984, a atividade lúdica ela é um princípio fundamental para o desenvolvimento das atividades intelectuais de qualquer criança, sendo por isso indispensável a nossa prática educativa, independente de onde essa prática educativa aconteça.
Mas como aprendemos? Então, a aprendizagem, ela acontece a partir do uso dos nossos sentidos. Por isso a gente chama cognição, capacidade de aprender a partir do uso das nossas senso-percepções. Então, os nossos sentidos envolvem diversas áreas sensoriais, como visão, audição, olfato, paladar, tato, sentido vestibular, que é o nosso equilíbrio, proprioceptividade, que é a capacidade de nos percebermos enquanto corpo no espaço, interocepção, que são as nossas sensações internas, nocicepção, que é a recepção de todos os estímulos aversivos, termocepção, que é a nossa percepção de alterações térmicas do ambiente, né? Isso se dá através do tato. E a gente tem essas diversas vias sensoriais em perfeita harmonia que faz com que a gente consiga se adaptar ou estar bem em qualquer ambiente, né? Mas qual é o significado de aprendizagem nesse contexto? A aprendizagem está para além de leitura e escrita. A aprendizagem é tudo aquilo que nos torna sujeitos independentes, autônomos. Tá? Cada um tem um estilo de aprendizagem, cada um aprende de um jeito diferente. A neurociência defende hoje a ideia de que pouco importa como você aprende, o importante é que você aprenda. E por isso a gente defende a ideia, no contexto escolar, de que a escola precisa não mais ficar focada em ensinar, mas observar como o aluno aprende, como esse aprendente desenvolve suas capacidades, tá? Brincadeiras de faz de conta são importantes para a estimulação da criatividade. Brinquedos com sons, ampliando o repertório de compreensão de animais, de instrumentos musicais, de diversas situações que emitem sons. Brinquedos para habilidades motoras, né? E aí temos a estimulação orofacial, como o língua de sogra, canudo, apito, que é importante para a musculatura orofacial. Brinquedos que estimulem coordenação motora fina, jogos, recursos diversos, como massa de modelar, areia cinética, diversos recursos que envolvem aí o movimento manual e as pinças finas, que são preparos para atividades outras. Atividades que estimulem habilidades motoras finas mais precisas, né, como pintura, grafismo, desenho, dentre tantas situações onde a gente possa, de forma minuciosa, trabalhar as pinças que são fundamentais no nosso dia a dia. Brincadeiras que ampliam o nosso movimento, estimulando coordenação motora fina, atividades livres, amarelinha, subir e descer escada, parquinhos, rampa, pula-pula, são extremamente importantes para a construção da aprendizagem de qualquer criança, independente de ter ou não alguma dificuldade. Brinquedos que estimulem questões de ordem sensorial, como pular, subir, descer, né? Sentir o movimento, sentir a temperatura, sentir as texturas de alguns objetos, são importantes para que a gente possa se adaptar bem ao meio. Brincadeiras ou jogos que estimulem o relaxamento são importantes, né? Em posterior à execução de atividades amplas, como uma motricidade ampla, é importante uma atividade que promova relaxamento. Jogos que estimulem a construção manual, né? Encaixes, que gerem promoção de criatividade, de imaginação, de construção, né? Nesse contexto de imaginação. Brincadeiras que estimulem o autocuidado ou cuidado pessoal, estimulando aí atividades para o dia a dia, como fechar e abrir zíper, botão, ferrolho, fechadura, atividades diversas que são importantes para o nosso dia a dia, né? E tudo isso está dentro desse contexto da brincadeira, tá? Você não tem que optar por brinquedos construídos industrialmente, né? Os melhores recursos são aqueles onde o profissional, seja ele da área clínica ou institucional, imprime a sua formação na execução dessa atividade. E isso é importante para a construção do aprender de qualquer sujeito, ok? Então essa foi a nossa dica de hoje sobre ludicidade. E aí eu trago duas atividades interessantes que podem ficar como dicas do dia. A maleta de pinos, né? É uma maleta que tem parafusos, é uma maleta super interessante para a construção de atividades de coordenação motora. Ela vem com uma furadeira, a pilha, vem com uma chave de fenda também de plástico e com peças que podem ser trabalhadas como tangram, além de parafusos, onde a criança pode montar nessa parte da maleta
atividades diversas construindo a partir do Tangram, seja manualmente com a chave ou seja perfurando com a furadeira. Extremamente interessante para a construção de atividades de coordenação motora fina, criatividade, imaginação e uma infinidade outras de possibilidades que esse recurso traz. Ele traz dicas de possibilidades de atividades a partir desse manual, sugestões de atividades que são super interessantes. A criança pode construir usando esse manual e pode construir também a partir da sua própria imaginação. Um outro recurso como dica do dia é blocos de construção, super interessante para a construção, trabalha a construção diversas a partir da imaginação da criança, estimulando cores, tamanho, sequência de cores e tamanhos, imaginação, criatividade, coordenação motora fina, além de trabalhar a possibilidade aí de socialização, se for feita uma atividade em dupla, em trio ou em grupo, tá? Então são as dicas de recursos de hoje, dentro desse contexto, nosso assunto que é ludicidade. Eu sou o professor Wilson Cândido, terapeuta ocupacional e professor, e esse é mais um vídeo de contribuição da série Neuroaprendizagem. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.